Olá, queridos alunos, tudo bem? Eu sou a professora Sirlene, gostaria de dar as boas-vindas a vocês à nossa aula número 30 de língua portuguesa para o 7º ano. Na aula de hoje, pessoal, nós vamos estudar as regrinhas de acentuação de alguns ditongos abertos. Quais ditongos abertos? Os ditongos ei, eu e oi, tá? Então, na aula anterior, nós estudamos o que é um ditongo, o que é um hiato e o que é um tritongo. E na aula de hoje, nós vamos aprender quais são os ditongos que nós precisamos acentuar, que tem esse tipo de ditongo aqui, o ei, eu e oi, tá? Eu peço que vocês peguem o material de vocês, lá o caderno, abram na matéria de língua portuguesa, já coloquem lá o número da aula, aula 30, né? Coloquem o assunto da nossa aula, acentuação dos ditongos abertos ei, eu e oi, e fiquem a postos que a prof vai fazer pedidos para vocês durante a aula, para vocês anotarem essas regrinhas, combinado? Muito bem. Os objetivos da nossa aula são: nós vamos conhecer as regrinhas de acentuação desses ditongos, quais são os ditongos abertos que precisam de acento, por que é que eles precisam de acento, e com base nessas regrinhas nós vamos acentuar corretamente esses ditongos, ok? Preparados? Vamos lá então? Então, para quem não lembra bem o que é um ditongo, vou revisar rapidinho aqui para vocês, tá certo? Então, um ditongo é a união de duas vogais na mesma sílaba, tá? Mesmo que eu faça a separação silábica da palavra, eu terei um ditongo se eu terei duas vogais na mesma sílaba. Olhem só a palavrinha chapéu e a palavrinha herói, né? Percebam que a palavrinha chapéu, mesmo separando em sílabas, permaneceram juntas as vogais e e u. O mesmo aconteceu na palavra herói. Mesmo a professora separando em sílabas, permaneceram juntas as vogais o e i. E observem que as palavras têm acento aqui no ditongo, ó. Chapéu, aonde está o acento? No ditongo. Herói, aonde está o acento? No ditongo. Então, é isso que a professora quer mostrar para vocês. Quais são os ditongos que têm o acento, ok? Então, relembrado o ditongo? Muito bem. E agora, né? Eu até trouxe uma imagem aqui como uma brincadeira para vocês, para nós começarmos a ver as regrinhas. Então, nós temos a nossa amiga Jiboia aqui na escola e ela está em dúvida. Jiboia com acento ou jiboia sem acento? E ela diz: tenho que voltar aos estudos. Olhem a expressão dela de sem graça, né? Ela não sabe se ela vai escrever o próprio nome, né? Por isso que ela está tão sem graça. Se ela vai escrever o próprio nome com acento ou sem acento, né? E é bem comum a gente ficar em dúvida se tem ou não tem acento em algumas palavras. Mas para isso existem as regras, né? Que a gente sabendo das regras ou tendo anotado no caderno, né? A gente vai lá e pesquisa e olha e ajuda na hora da escrita correta, né? Então, vamos descobrir se jiboia tem acento ou não. Vamos ajudar a nossa amiga jiboia a tirar essa dúvida e não ficar tão sem graça, tá? As regrinhas, então, são as seguintes. Eu dividi as regras em números, tá? E aí, vocês podem já anotar lá no caderninho de vocês, tá? Então, a primeira regra é que se o ditongo aparecer na sílaba tônica de uma palavra oxítona, eu vou acentuar. Mas qual ditongo? Apenas esses três. Os ditongos ei, eu e oi. Tá? Vejam, por exemplo, a palavra herói. Qual é a sílaba tônica da palavra herói? A última, né? Lembrem-se que numa aula a prof deu uma dica para vocês muito bacana para vocês descobrirem a sílaba tônica.
Qual era mesmo? Eu vou imaginar que eu estou em uma margem do rio, vocês estão na outra margem do rio, o rio é bem largo e eu preciso gritar a palavra para vocês ouvirem lá do outro lado. A sílaba que eu gritar de modo mais longo é a sílaba tônica. Como é que eu vou gritar a palavrinha herói? Herói! Olhem só. Aonde é a sílaba tônica? No ditongo. Então, se eu tenho um ditongo em ei, eu e oi, que contém a sílaba tônica, eu vou acentuar, ok? Primeira regrinha. Então, essa regrinha aqui, eu peço que vocês deem uma pausa lá no vídeo e anotem no caderninho. Regra 1 de acentuação dos ditongos. Ei, eu e oi. Prof, mas a prof está falando em ditongo aberto. Sim, porque quando a gente diz herói, a boca fica aberta, isso é um ditongo aberto, né? Tem palavras que a gente fica com a boca fechada, fecha a sílaba. Por exemplo, acentuação. Olhem só, o que aconteceu com a minha boca? Acentuação. Fechou no ditongo. Mas tem ditongo em acentuação, prof? Claro, né? Se eu for separar em sílabas, acentuação. Aqui eu tenho um ditongo, o A e o O permanecem juntos, né? Então, esse é um ditongo fechado. Quando eu digo herói, a boca fica aberta. Chapéu, a boca fica aberta no el, né? Isso é um ditongo aberto, ok? Regra 2, né? Antes de nós irmos para a regra 2, né? Só reforçando para vocês que a palavrinha herói é uma oxítona, que eu acentuei porque ela tem a última sílaba tônica, por isso ela é uma oxítona, na qual nós temos o ditongo, por isso ela tem acento, ok? Oxítona é sempre a palavrinha que tem a última sílaba tônica, beleza? Agora sim, regra 2, né? Qual é a regra 2? Nós vamos acentuar também os ditongos ei, eu e oi, se eles forem monossílabos tônicos. O que é uma palavra monossílaba? Nós também já estudamos. Palavra que tem uma sílaba só. E o que mais? Eu vou acentuar se esta sílaba conter um ditongo ei, eu e oi, e ela for uma sílaba tônica, forte. Por exemplo, a palavrinha réis. Olhem só, réis, não separo, ficar junto é uma palavra monossílaba, só tem uma sílaba, né? E vejam que eu tenho um ditongo, ei, e ele tem acento porque ele é tônico. Uma curiosidade, pessoal, réis é o plural de real, que é esse dinheiro aqui, ó. Eu trouxe uma nota de réis para vocês, ó. Aqui são 100 réis, olha só o modelo. Ele foi um dinheiro, né, uma unidade monetária utilizada lá no tempo do Brasil colônia até dia 5 de outubro de 1942, quando o real foi substituído pelo cruzeiro. Então, o real já foi uma moeda que já existiu. Mas percebam que hoje, quando a gente diz R$2, não é igual lá naquela época. Lá seria R$2. Perceberam a diferença? Então, lá no tempo do Brasil colônia, também tinha o real, né? Mas o plural era réis. E hoje o plural do nosso dinheiro, né, da nossa unidade monetária é reais, ok? Uma curiosidade. E essa é uma nota, né, da época, ok? Atenção, pessoal, para o seguinte, né? Só lembrando, então as monossílabas são as palavras que têm uma sílaba e a sílaba tônica é sempre a sílaba mais forte, né? Isso porque nós estávamos falando antes do réis, né? Dessa regrinha aqui, a regra 2,
que nós vamos acentuar os monossílabos tônicos, né? Os ditongos monossílabos tônicos que terminam em ei, el e oi, né? Então, o que é o monossílaba? Palavra que tem uma sílaba, tônico forte, tranquilo? Anotem também essa regrinha lá no caderninho de vocês, para vocês terem, tá bom? Importante, pessoal, né? E a jiboia, lembrem só? Será que eu vou acentuar a jiboia ou não? Prometi para vocês que eu ia ajudar a jiboia, né? Então, cheguei nessa parte. Vamos ajudar a jiboia, né? Nós estudamos que os ditongos abertos têm algumas regrinhas para ajudar nós descobrirmos se tem acentuação ou não, né? Então, olhem só. Os ditongos ei, eu e oi, quando aparecem em palavras paroxítonas, não são acentuados. Então, se a palavra for paroxítona, eu não vou acentuar, que é o caso da palavra jiboia, né? Porque se eu for separar em sílabas, olhem só o que a prof fez aqui, ó. Jiboia. Onde é que está a sílaba tônica? No O. Ela é uma paroxítona. Por quê? Oxítona, o que era mesmo? A última sílaba tônica. Paroxítona, a penúltima. Por isso que a jiboia não tem acento, mesmo tendo um ditongo em oi, né? Mesma coisa com a palavrinha assembleia. Olhem só, separei em sílabas a palavra assembleia. E olhem só, nada de deixar dois S juntos, né? Olhem só o que a prof fez. Um S ficou aqui, outro veio para cá, ó, né? Não pode deixar juntos os dois S, tá? Então, o que aconteceu na palavrinha assembleia? Sem acento também, apesar de eu ter um ditongo ei aqui, né? Por quê? Porque ela é uma palavra paroxítona. Aonde está a sílaba tônica, a sílaba forte de assembleia? No blé, né? Não vou acentuar porque ela é paroxítona, ok? Então, o problema da nossa amiga jiboia é resolvido, né? A partir de hoje, ela vai escrever o nome dela sem acento, para não estar errado. Importante, pessoal, que em 2009 nós tivemos uma reforma ortográfica da língua portuguesa. O que aconteceu lá em 2009? Foi unificado a forma da escrita de todos os lugares e países que falam a língua portuguesa. De 2009 para trás, se vocês verem livros publicados, revistas, quadrinhos, vai aparecer a palavrinha assembleia com acento e vai aparecer a palavrinha jiboia sem acento. Por quê? Porque até lá tinha acento, mas agora não tem mais, tá, gente? Então, nós estamos em 2021, a jiboia não tem acento e a assembleia não tem acento. Se nós estivéssemos lá em 2008, tinha, ok? Então, se vocês verem acentuado, é por isso, tá certo? Muito bem, pessoal. Anotações feitas, confiram lá então as regrinhas de vocês, né? Porque nós estudamos que os ditongos abertos ei, eu e oi têm acento, apenas os que são paroxítonas que não têm acento. Nós estudamos também que os monossílabos tônicos, os ditongos que têm uma sílaba, né, que são fortes, que são tônicos, nesses ditongos aqui, ei, eu e oi, tem acento, ok? Muito bem, pessoal. Assim nós vamos concluindo a nossa aula, né? Com essa revisãozinha das regrinhas de acentuação. Eu agradeço a atenção de vocês e lembro que para finalizar a aula tem uma atividade para vocês fazerem sobre esse assunto. Combinado? Então façam lá com capricho e a gente se vê numa próxima aula. Até mais, pessoal. Tchau!